aí de vocês assistiu Barbie, né? Se vocês olharem direitinho, tá? O filme Barbie parte do seguinte pressuposto. Olha só. A ideia de que é um mundo matriarcal, eu diria, né? Uma gimnocracia. É um mundo em que mulheres mandam, mulheres bonecas, no caso, que é o mundo da Barbie, não sei se é um Barbie Land, eu não sei o nome disso aí, tá? E esse mundo, vamos dizer, Barbie, que é sua protagonista, ela cruza uma barreira e ela vai parar no nosso mundo, que é um mundo patriarcal. E lá o Ken descobre uma coisa chamada patriarcado. Fica muito chocado e ele resolve levar o patriarcado pra Barbie Land. Ele organiza uma espécie de uma revolta ali dentro, toma Barbie Land. Depois as mulheres empoderadas que aprendem, vamos dizer, suas lições no mundo real, elas vão e se resolvem ali. Enfim, não vou também ficar contando o final. O ponto é o seguinte: a ideia de uma oposição entre um mundo matriarcal e um mundo patriarcal, e a ideia de que tenha rolado um conflito, não pertence apenas ao universo de Barbie, tá? Nada disso. Essa ideia é uma ideia que já vem sendo debatida na academia há bastante tempo. E ela ganhou muita força no século XX com o pensamento de uma lituana, tá? De uma pesquisadora lituana chamada Maria Gimbutas, tá? A Maria Gimbutas é uma lituana que acabou indo parar nos Estados Unidos. Se não me engano, ela lecionava lá na Califórnia. E ela veio com a ideia de que havia o que ela chamava de Velha Europa. E o que é a Velha Europa? Você acha, a Velha Europa, sei lá, Idade Média, vamos lá pra 1400 depois de Cristo pra baixo. Não, antes. Pô, 200 de Cristo, não, antes. 1000 antes de Cristo? Antes. Ela fala de uma Europa que havia sido, vamos dizer, colonizada por fazendeiros advindos da Anatólia. Anatólia é a região onde fica a Turquia. E essas pessoas criaram comunidades, pequenas cidades, que tiveram um alto grau de desenvolvimento. Não tinha espaçonave, não precisava. Comunidades bem desenvolvidas, agrárias, com deusas femininas, com bundas gigantescas, com seios gigantescos, deusas que traziam a fertilidade do mundo, comunidades que tinham suas lideranças enterradas em túmulos sem armas, no que para ela, Maria Gimbutas, deixava claro que eram comunidades matriarcais, que viviam sem guerra, quase que pacificamente, tá? Num mundo idílico, liderado por mulheres. E esse mundo maravilhoso foi destruído. Porque, obviamente, a Europa não era aquilo. A Europa se tornou outra coisa, né? E esse mundo foi destruído por homens bárbaros e maus vindos da estepe, tá? Isso parece até uma descrição de Conan. E sim, o Conan é uma história profundamente inspirada nessa doideira sobre indo-europeus, que era um povo que ela chamava os Kurgans. Kurgans eram formas de enterrar, vamos dizer, heróis masculinos, patriarcais, guerreiros, líderes de comunidades. E eles criam suas montanhazinhas e ela tinha uma hipótese. Olha, a Europa matriarcal foi varrida por esses seres, esses homens patriarcais bárbaros vindos da estepe. Eles destruíram essas pequenas comunidades, se apoderaram das mulheres e destruíram essa Europa idílica do passado. Boa parte das ideias da Maria Gimbutas fundamentaram a perspectiva de que o patriarcado se impôs sobre o matriarcado, impondo um tipo de organização social profundamente hierárquica, guerreira, que oprimia as mulheres, e as mulheres teriam então que, vamos dizer, ela não faz uma grande proposição política, mas ela inspira as feministas a imaginarem que o mundo poderia ser um lugar diferente, tá? Eu faço essa introdução misturando isso com Barbie, porque a Maria Gimbutas, a despeito de diversos erros que ela tem na teoria dela, e não, a Europa não era matriarcal, tá? Aquela sociedade que havia lá possuía, vamos dizer, lideranças masculinas. Ela não era tão guerreira quanto a sociedade de estepe. Você tinha enterros que tinham presença de armas, tá? Mas o ponto é o seguinte: ela acertou em dizer que havia um conflito violento com povos que vieram da estepe. Sim, esses povos realmente eram enterrados naqueles lugares chamados Kurgan, sim. E o conflito que varreu os povos agrários que tinham na Europa e que impôs essas sociedades advindas da estepe profundamente brutais, e a mistura que houve entre eles fundou aquilo que a gente chama de Europa. E mais, as pessoas resultantes dessa mistura, tá? Desses homens com estas mulheres, porque na prática eles mataram praticamente todos os homens que haviam ali, criaram povos que foram se espalhando pelo continente europeu e para fora. Na prática, por exemplo, boa parte do horizonte dessa mistura voltou para a Ásia, da Ásia desceu pela Ásia Central, foi parar num lugar chamado Índia. E sim, é possível fazer uma viagem dessa a pé. E eles fizeram em algumas gerações, tá? Inventaram muitas coisas no caminho, mas o principal, eles deixaram, o legado desse povo foram as línguas que nós falamos,
religiões, símbolos, signos e determinados tipos de comportamento, tá? Que foram legados para muitas gerações. Essa é a história na verdade, essa é a pré-história daquilo que a gente chama de Europa, mas também que dá o tom de grande parte da população do mundo. Se vocês forem pegar em termos de línguas, as línguas indo-europeias, elas cobrem grande parte do território global. As Américas inteiras, tá? O continente europeu inteiro, na Ásia Central. Você pega a língua falada pelos iranianos, você vai pegar as línguas faladas dentro do subcontinente indiano, só para ser mais claro, algumas coisas ali na região da Anatólia, no Cáucaso, por exemplo, armênio e tal. Ou seja, você tem muitas e muitas nações hoje, tá? Tô falando nações hoje, tô falando uma organização política de agora, que falam línguas e que foram influenciadas pelos povos indo-europeus, tá? E esse assunto é muito interessante e originalmente ele não me interessou, porque, enfim, eu não tenho interesse em linguística, eu não acho um tema que interessa, mas me interessa a ideia de religião comparada, de mitologia comparada, para a gente entender certos comportamentos políticos e certos comportamentos culturais presentes na nossa cultura até hoje, tá? E por ser um assunto, vamos dizer assim, que já foi interditado por muito tempo, porque eu já fiz, até nas aulas, nossa, eu faço um disclaimer bem importante, esse assunto já foi discutido por gente inescrupulosa, canalha, que fizeram uma interpretação anticientífica desse assunto para produzir desde teorias racistas até teorias políticas bizarras do começo do século XX, e, enfim, eu preciso sempre colocar nisso, tá? O assunto floresceu depois, enfim, dele ter sido interditado, e hoje, com as pesquisas recentes de antropologia, de arqueologia, as próprias pesquisas, o avanço das pesquisas genéticas, você agora consegue comparar, por exemplo, o teu genoma. Muita gente deve ter feito esses tipos de teste com genomas de corpos que foram encontrados nos mais diversos locais, onde você faz datação por carbono e você consegue encontrar marcadores comuns, tá? O avanço de toda essa tecnologia permitiu que as pessoas pudessem datar o passado e contar a história da humanidade, tá? E esse é um assunto tão polêmico, né, que, por exemplo, o assunto da origem desses povos faz com que, por exemplo, um país como a Índia até hoje tenha esse tema como um tabu central. Até porque a ideia da origem dos povos indo-europeus, que para, vamos dizer, os nacionalistas indianos são povos que vieram, obviamente, do subcontinente indiano, é uma ideia muito cara a eles. Porque a ideia de que invasores arianos, e a real é o seguinte, este termo aqui foi corrompido, e você sabe por que tipo de gente, mas ainda no século XIX, muito antes de certos alemães bizarros fazerem uso dessas teorias, no século XIX, os ingleses faziam uso desse tipo de ideia para justificar a dominação deles sobre os povos locais, como se eles fossem, vamos dizer, uma segunda leva de invasores civilizados contra povos locais, vamos dizer, subdesenvolvidos que mereciam essa tutela superior deles, na visão deles. E aí, isso, enfim, marcou de forma muito negativa os indianos, e isso é um tema, é uma cisma, é um problema muito grande até hoje. Eu ganhei de presente do Ian, né, alguns livros que contam, de acordo com a visão dos nacionalistas indianos, que recontam a história deles de uma forma absolutamente não científica, dando a entender assim que todas as grandes construções do mundo vieram realmente dos indo-europeus, que eles chamam ali de arianos, e que esses caras vieram da Índia e que foram parar, sei lá, eles construíram as pirâmides dos maias. Eles construíram as pirâmides do Egito. Tipo assim, tudo que tem de bom na história foi feito por eles vieram da Índia, os indianos são os brabo. Todo o resto não serve pra muita coisa, tá? É importante colocar tudo isto nestes termos, tá? Porque este é um assunto que muito me interessa. Vou até responder algumas coisas que as pessoas estão falando. Ó, o Davi Macedo disse, a mitologia indiana difere muito da grega. A primeira coisa, assim, se você chegar pra um indiano e falar que aquilo é mitologia, ele vai ficar muito pistola com você. A religião dos indianos, que é o Dharma, é uma religião viva até hoje, tá? Centenas de milhões de pessoas professam o Dharma. Hoje as pessoas chamam a religião, a antiga religião grega, de mitologia, simplesmente porque enquanto religião ela foi superada. E não há mais pessoas cultuando Zeus por aí, Apolo, etc. Tá? Mas elas têm similaridades? Tem. E muitas. Tá? Quem são os gregos? Tá? Só pra gente combinar aqui. Os gregos são, vamos dizer, muito provavelmente eles vieram, né, o povo que deu origem àquilo que a gente chama de grego, ele advém de uma região ali próxima da origem dos povos indo-europeus, que é ali mais ou menos perto da Ucrânia, para cima do Mar Negro. E eles vêm de uma subcultura divina deles, que chama cultura da catacumba, que é uma das imigrações tardias, e provavelmente lá chegaram ali na Grécia entre 2000 e 1600 a.C., na região, vamos dizer, geográfica hoje da Grécia. Ou seja, eles foram uma coisa tardia.
tá? Eles chegaram lá como uma sociedade guerreira que se impôs sobre as sociedades locais que haviam lá, e em pouco tempo eles produziram aquilo que foram as aventuras que deram origem ao que a gente chama de Guerra de Troia. Muito provavelmente as guerras de Troia que aconteceram por volta de entre 1300 e 1200 a.C., num período muito atribulado, que envolvia, vamos dizer, desde a queda dos famosos impérios da Idade do Bronze, tá? Já o que a gente chama de indianos, eles também chegaram lá na Índia por volta desse período, tá? Não, isso, mais ou menos por volta desse período. A ideia de que o Rig Veda e a chegada deles foi mais ou menos entre 1200 e 1100 a.C. é mais ou menos uma ideia meio corrente. Só que eles fizeram um caminho completamente diferente, tá? Basicamente, se o pessoal que foi pra Grécia, ele saiu da região originária deles e desceu ali pelos Balcãs até chegar na Grécia, a turma que foi para na Índia, o Julito consegue botar na tela um mapa, sei lá, o mapa da Ásia e da Europa? Vai lá, nos leve ali mais ou menos a... Pera, não, vai mais pra esquerda. Isso, aí. Vai mais ou menos pra cima ali tem um rio que chama... vai pra Ucrânia. A Ucrânia aqui? Isso, vai aproximando, tá? Ali, ó, essa região que tá ali, você tem um rio que chama Dnieper, e você vai ter um outro rio que chama Don, tá? É que o mapa de longe tava mostrando esses rios. Tá? Esse aí provavelmente é o rio Dnieper. Tem outro rio que chama Don. Tá? Dentro da Ucrânia? É entre a Ucrânia e a Rússia. O horizonte que eles vieram aqui, é um horizonte arqueológico. Achou o quê? O rio... ali tá aqui? Kiev, isso. Eles ficavam mais ou menos nessa região, que é uma região muito plana, é uma estepe, tá? Eles, mais ou menos a 3 a 4 mil antes de Cristo, saíram dali, da Ucrânia, e eles foram indo para oeste. Foram indo para uma região ali mais entre vai indo para oeste. Oeste, vai indo pra região ali, ó, tá vendo o mapinha? Vai ter Hungria, tá, Eslováquia, vai ter mais pra cima Polônia, entendeu? Ali eles chegaram e foi aí, tá? Eu tô fazendo uma coisa muito resumida, tá? Eu vou recomendar livros pra vocês, mas o principal livro que eu quero recomendar, infelizmente não tem em português, chama-se The Horse, The Wheel and the Language. O cavalo, a roda e a linguagem, tá? Como pastores da Idade do Bronze moldaram o mundo como conhecemos. Esses caras foram parar ali na Hungria, agora imagina assim, vai subindo pra Polônia, Lituânia, Bielorrússia. Então os caras foram basicamente pra direita e subiram. Aí foram subindo, e aí eles continuaram indo agora pra leste, vai indo pra leste. Ó, indo pra leste, vão passar ali os Urais, aí eles foram andando pra leste e descendo. Leste, descendo ali pra onde tá indo o Cazaquistão, onde o Júnior tá indo. Os caras vão fazendo quase um círculo, né? Aí estão voltando Cazaquistão, ali tem Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, e aí eles começam a descer. Aí vai descendo. Descendo. Tem ali Afeganistão. Aí, ó, vai descer. Vai um pouquinho pro outro lado, um pouquinho empurrando pro outro lado. Não, pro outro, tá? Não tem nada aqui, Renan? O que eles fizeram aqui? Aí, porque aí é um lugar, assim, o Afeganistão é um lugar muito montanhoso e muito desértico, né? Mas haviam vários povos aí. Aí havia antigamente o famoso os povos do rio Oxus. Se procurar aí vai ter um rio que vai chamar Oxus, tá? E eles foram arrumando briga com esses povos brabos aí, tá? Não tem muito rio aqui. Vai subindo, mas vai dando zoom out, tá? E ali eles vão dando uma volta por uma cordilheira. Vai dando zoom out, não zoom in. Zoom out. Eles vão chegando ali, tá vendo onde tá Paquistão? Eles vão achar uma passagem por entre as cordilheiras de montanha. Que eu conheço isso aqui. Isso. Esse aqui é o rio onde teve as primeiras civilizações desse povo. Isso, dos indianos. É o Vale do Indo. O Vale do Rio Indo. Aí é o famoso vale, porque você vê que tem uma cordilheira de montanhas ali do Himalaia de um lado, ali tem as montanhas do Afeganistão. Esses povos que ali, já nessa época, já se autodenominavam arianos, eles chegam nessa região, tá? Região do Punjab, e eles vão se estabelecendo. E aí eles chegam na Índia entre mais ou menos anos 1200 e 1100, tá? Então, você vê que assim, os indianos chegam lá na Índia, os arianos chegam na Índia, havia já população lá, havia uma civilização super desenvolvida no local, que tinha basicamente quebrado economicamente, e houve a dispersão das populações ali. E ali, se aproveitando disso, esses pastores e guerreiros que chegaram com suas carruagens de guerra foram tomando tudo e construíram essa mistura que gerou a Índia, tá? Mais uma turma deles sobe para oeste e norte, um pouquinho para oeste e norte. Uma parte dessa turma, oeste e norte unido. Oeste e norte. Uma parte dessa turma, agora vai indo para oeste.
foi para essa região onde está chamando Irã. Você sabe o que quer dizer Irã? Não. Irã é vamos dizer, um desenvolvimento mais moderno de Ária, que é a terra dos arianos. E eles se denominavam arianos também. E aí, várias dessas tribos, os persas eram um deles, mas vocês tinham... é muita tribo que tinha ali. Essas tribos, elas, que eram também tribos guerreiras, que tinham domínio da carruagem de guerra, foram pegando, derrotaram os elamitas, que era mais ali na parte oeste. Eles se estabeleceram ali na região. E uma pequena turma deles, tá? Mas essa é uma indo-ariana, ela foi... Ali, tá vendo Bagdá? Vai indo lá pro oeste. Vai indo pro oeste. Ela foi indo pro oeste, pilotando suas carruagens de guerra e se estabeleceu num reino onde fica a atual Síria, chamado Mitanni, tá? Por que eu estou falando disso? Porque isso é interessantíssimo. Porque você vê como essa dispersão funciona, né? Foi encontrado na Síria uma população, um povo, um império chamado Mitanni, estabelecido sobre uma população local. E esse império Mitanni cultuava os seguintes deuses: Mitra, Varuna, Indra e os gêmeos chamados Nasatya. Esses deuses são deuses muito antigos do panteão do Rig Veda. E são deuses da soberania, deuses muito importantes. Tá? Boa parte das rimas do Rig Veda, mais os do Agni, são dedicados a eles. E como é que pode, na Síria, o Junito, no final da Idade do... quer dizer, isso foi no meio da Idade do Bronze, né? Do meio pro fim da Idade do Bronze. Quanto tempo atrás isso, pra eu me achar aqui? Pô, procura aí Império Mitanni com 2 T's. Isso aí foi entre 1000 e tantos antes de Cristo até eles serem destruídos próximos do fim da Idade do Bronze. O Império Mitanni... 3,4 mil anos, mas nessa época já tinha, por exemplo, os egípcios aqui construindo pirâmides, né? Sim, não, os egípcios já tinham... Eu achei que isso era muito antes disso. Não, não é, porque a chegada desses caras ali é uma chegada recente. O Império Mitanni, eles são datados de 1000 e tantos antes de Cristo. Mas só que, olha só que legal, o povo Mitanni, como é que funcionava? Olha só que doideira. Eles... Na Síria, fazendo comércio e tendo relações políticas, inclusive relações de guerra, com o Egito, com os hititas acima, o povo Mitanni ficava cultuando deuses que eram do panteão do Rig Veda da Índia. E Junito, não é muito tempo atrás, entendeu? 1000 e tantos antes de Cristo. Os hititas eram daqui, né? Tava lá em cima na Turquia, brabíssimos, os hititas eram aqui, que também eram indo-europeus. Mas como eu tô respondendo a pergunta da galera, o Mitanni ficava ali pela Síria, arrumava guerra com o Egito, era um povo muito brabo, Mitanni. E aí tinha isso, acharam tabletas, acharam inscrições ali da elite Mitanni, que basicamente ensinava como treinar seus cavalos para a guerra e para dirigir carruagem. Eles eles eram uma espécie de uma elite guerreira especializada no combate sobre carruagens. E essa elite Mitanni tocava as coisas ali da Síria, cara. E eles, assim, esses caras não deviam ser, Junito, nem 1% da população que eles administravam. Era uma pequena elite de guerreiros brabíssimos que tomaram o controle, tomaram de assalto uma determinada civilização pré-existente, que eram os Urrianos, não sei como é que traduz isso em português. E basicamente transformou todo mundo lá em súdito e governou lá por bastante tempo, tá? O nome de diversos reis ali dos Mitanni eram nomes de origem ariana. Então sim, vocês têm lideranças advindas da Índia que estabeleceram um dos impérios mais importantes do Oriente Médio da Idade do Bronze. E ninguém fala disso nas escolas, isso é sensacional. Por que ninguém fala disso? Porque ninguém se entende. A história é contada de um jeito muito chato. A história é contada sempre de um jeito chatíssimo e as pessoas não sabem disso. Um dos grandes impérios ali da Era do Bronze era um império muito estranho, tocado por caras jovens, guerreiros, que se apoderaram de um vasto... E assim... Há registros do povo que habitava ali, a região que eles tomaram, contratando mercenários vindo lá da região que é o atual Irã, entendeu? Então os caras chamaram esses caras que eram piloto de carruagem, porque os indo-europeus, especialmente o universo que a gente chama de indo-ariano, era especialista na área da carruagem, e provavelmente foram eles a inventar a carruagem, especialmente num dos horizontes arqueológicos chamado Sintashta, que depois vão mostrar uma coisa do Sintashta. Eles foram chamados como mercenários para alguma guerra local, os caras não devem ter dado um calote neles, eles falaram, quer saber? Deu calote, ou sei lá, tinha umas mulheres gostosas lá, eu não sei. Eles gostaram e falaram, quer saber, eu vou tomar essa bagaça pra mim. E tomaram tudo pra eles, Junito. Tomaram pra eles. Isso não é legal, isso é sensacional.
E os Mitanni fizeram isso e se tornaram um dos grandes impérios. Guerra braba com os hititas, guerra braba com os egípcios. Se quiser, procura imagens ali do... Se eu não me engano, tem uma série de livros que conta um pouco disso. Aquele Ramsés, Filho da Luz, lá, que é do Christian Jack. Eu já li um desses do Ramsés, que inclusive tem o Moisés na história, né? Não, tem o Moisés, eu não lembro. Tem uma série que tem do Ramsés que tem o Moisés no meio. Então, assim... A única vez que eu ouvi falar disso que você tá falando agora, realmente nunca tinha ouvido falar. Não, ninguém fala. E assim, sabe por quê? A história é contada pra gente de uma maneira também em que tudo se dá através de relações econômicas. O MST da Antiguidade. MST da Antiguidade. Ocuparam essa área meio inútil ali, né? Em resumo, se você procurar dar um Googlezinho, se quiser abrir uma aba aí, pra procurar o que mostra de Mitanni, né? Mitanni Empire. Os Mitanni eram muito brabo. E era uma pequena elite guerreira. Isso aqui? Você quer Isso. que eu abra o que você quer? Imagens. Vamos ver se a gente tem alguma coisa da imagem do Império Mitanni. Aqui, ó. Ali é a área deles, você vê que assim é na região da atual Síria ali. E aí, Império Mitanni, os caras estão vendo, vamos dizer, lugares e cidades ali deles, ali que as secas estão revelando, mas não tem nenhum desenho que mostre uns soldadinhos e tal. Tem vídeos, galera, o YouTube vai te entregar inúmeros vídeos, tem até vídeos em português sobre isso, tá? Os Mitanni eram brabíssimos e eram um povo de origem indo-ariana, existe uma disputa se é indo-ariana ou indo-iraniana, provavelmente indo-ariana, ou seja, eram, por exemplo, provavelmente uma das tribos que estão presentes no famoso Rig Veda, que é o primeiro grande livro religioso em sânscrito, enfim, dos indianos. Esses caras devem ser uma das tribos que se desgarraram e foram parar lá na PQP, tá? E aí tem até uma matéria, The Mitanni, the greatest ancient empire you never heard of. Ou seja, Mitanni, o mais grandioso império antigo que você nunca ouviu falar. E é mesmo, ninguém fala do Mitanni, né? Assim como os hititas, muita gente já deve ter jogado Age of Empires com os hititas, certo, Junito? Você já deve ter jogado. Nunca jogou Age of Empires? Os hititas estão no Age of Empires. Eu joguei o original. 3, que não tem. Quem jogou Age of Empires com os hititas? Os hititas, meus amigos, eles eram um povo que também era uma elite guerreira. E aí olha só como era fácil chegar ali onde fica o império deles. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Né? Isso. Provavelmente, tá? É por aí, ó. Aí nesse meião aqui da Turquia pra Armênia. Provavelmente os hititas vieram de onde? Vai subindo pro norte. Tá vendo? Agora vai pra... Não, agora vai pra leste. Leste. Tá vendo que tem aqui o famoso Cáucaso, né? Provavelmente eles desceram ali pelo Cáucaso, ó. Onde fica Aí pra direita o Cáucaso, não, Cáucaso é essa faixa entre os dois mares, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Cáucaso, aqui ó, esse corredor, tá vendo? À direita, tem um corredor no meio da água. Entre as águas. Tá. Vai pra leste. Tá vendo esse corredor, essa fatia que desce de terra? Eles sim, provavelmente esse é o Cáucaso? Essa parte é o Cáucaso. Por isso quando você fala que fulano é caucasiano, né? E aí tem um monte de gente briguenta. Então quando você desce, provavelmente eles desceram o Cáucaso e como uma pequena elite guerreira, eles se estabeleceram ali. E aí eles se estabeleceram também, igual o Mitanni, sobre uma outra população e criaram os hititas. A diferença é que os hititas foram um dos primeiros povos a desgarrarem há muito tempo do horizonte original dos indo-europeus. E aí eles se tornaram um império lá e se misturaram com as regiões e o hitita durou muito tempo, tá? As elites hititas também desapareceram, né? Os hititas foram especialmente destruídos durante o final da Idade do Bronze, com o advindo também dos Homens do Mar, que foram homens que vieram... Aliás, coloque aqui no comentário se alguém já ouviu falar dos Homens do Mar. No fim da Idade do Bronze, os Homens do Mar. E os hititas foram um império da antiguidade, também liderado, tá? Era um super extrato guerreiro aristocrático, que falavam uma língua oficial deles, que era uma língua de origem indo-europeia, tá? Respondi aquela pergunta aí pro brother. Vamos ver outra pergunta aqui pra eu responder aqui pra galera. Tá legal brincar com o mapa aqui. Sim. Ninguém nem sabe o que aconteceu no fim da Idade do Bronze. E o Egito, hititas e acádios, todos tinham civilizações desenvolvidas, mas ninguém sabe o que aconteceu. O Drax está falando uma coisa aqui, galera, é o seguinte. No final da Idade do Bronze, houve um fenômeno de destruição completa. É como se o nosso mundo acabasse. Eu vejo alguns analistas políticos falando que a gente está vivendo uma espécie de final da Idade do Bronze. O que seria essa espécie de final da Idade do Bronze? É como se hoje a gente está vivendo uma espécie de fim dos tempos e que vão chegar homens e vão nos invadir.
homens poderosos, vamos dizer. Muita gente acha que os árabes são os homens do mar que estão tomando uma Europa decadente. Mas você tinha os grandes impérios da antiguidade, Egito, você tinha os acadianos, você tinha a turma do Mitanni, você tinha os hititas, eles tinham relações de comércio, e o principal produto dos caras era a Idade do Bronze. Qual era a principal coisa dos cares da Idade do Bronze, Junito? Chuta. Idade do Bronze. Não, também, escravo era importante, mas Idade do Bronze. Pra você fazer bronze, você precisa do quê? Ferro. Não sei. Não, a Idade de Ferro, inclusive, sucedeu a Idade do Bronze. Você precisa fazer bronze, você precisa de cobre e estanho. Estanho, eu ia falar. Isso. É, muito cobre com um pouco de estanho. Inclusive, se você mistura errado e você inala o estanho, você morre. Tanto que era considerado uma arte secreta você basicamente fazer o bronze. É uma coisa meio mágica. Então você tinha uma rede muito complexa de comércio entre esses países. O que eles faziam com o bronze nessa época? Armas de bronze, acessórios de bronze, ferramentas agrícolas de bronze. Não tinha ferro, sacou? Então assim, tudo que a gente pensa que é feito de metal era feito de bronze. Entendi. Armaduras de bronze, armas de bronze, equipamentos agrícolas de bronze, instalações de bronze, móveis de bronze, copos de bronze, mobiliário de bronze. Entendeu? Então, então você tinha minas, por exemplo, o pessoal os pré-indianos, que era um horizonte chamado Sintashta, eles tinham lá no Afeganistão, eles tinham minas, que eles basicamente ficavam pegando lá pra cima. Isso, aí pra cima, vai subindo, isso. Aí, essa parte meio doida aí. Tá? Eles ficavam pegando, faz o seguinte, quando você deixa o mapa aí, tá, gente que estão, todos esses que estão aí, procura lá, Sintashta Horizon. Sintashta se escreve Sintashta. Sintashta. Diga, eu tô chato, tô meio nerdão falando, ou quer que eu vou falando disso? Por Horizon. favor. Horizon de horizonte. Isso que é imagens? Sim. Ó. Então o que acontece? Olha só. Andronovo? Isso, Andronovo brabíssimo, tá? Calma que eu vou chegar nessa... O Horizonte Sintashta, que é o que eu mais... Assim, se eu falasse assim, Renan, se você quisesse parar com o MBL e estudar algo, eu queria estudar o Horizonte Sintashta. Eu queria ser um cara do Horizonte Sintashta. Eu queria viver essa época. Pelo amor de Deus. Quer dizer, devia ser uma época... Falaram que era uma época horrível, de muitas mortes, era uma guerra abissal. Você já assistiu o Conan 1, o filme? Já leu o gibi do Conan? Tá, vocês conhecem? Já. Aliás, a gente pode até... Acho que tem no YouTube, acho que deve estar com os direitos abertos o filme do Conan. Não. Não? Tem no YouTube o filme aberto do Conan, tá? Conan 1. Dá pra... Tá lá. Do Schwarzenegger. O universo de Conan 1 é este universo que a gente tá descrevendo. Se vocês quiserem entender a vibe do que eu tô falando, assistam Conan 1. Conan 1 é este mundo. Tanto que o... Qual é o nome? O carro tu deve saber. Qual é o nome do cara que criou o Conan? Howard alguma coisa? Howard. Esse cara estuda demais o sistema dos indo-europeus. Tanto que, qual é a tribo do Conan? Vamos ver se alguém sabe. Os Cimerianos, tá? Isso. Esse... Vamos ver. O que eles têm de bom aqui? Basicamente, você tá em onde? Você tá numa steppe. Entendeu? O Conan, ele é um guerreiro da steppe. Ali ele vai provavelmente pra uma região da Ásia. Aí tá o Conan. Tá? Mas vamos pro começo. A história dele, ele é capturado por uma tribo. Ele faz parte de uma tribo que mora ali na neve. E aí ele é capturado por uns homens vindos da steppe que estavam a serviço do rei das cobras, né? Do sacerdote das serpentes. E a história do Conan é muito baseada na ideia de vamos dizer, sociedades religiosas mágicas. E o Conan era a versão, assim, essas tribos ali que o Conan representava eram tribos masculinas que faziam enfrentamento. E no fundo, quase todas as histórias do Conan é sobre ele enfrentar uma espécie de ou reis magos, ou, vamos dizer, sacerdotes de religiões estranhas. Ele tá sempre combatendo esses caras. Então, você tá ali, uma tribo que é muito parecida com o que deveriam ser essas tribos dos povos indo-europeus, tá? Os agrupamentos. A ideia do Conan é muito baseada nisso, tá? E aí ele tá provavelmente numa região ali, no universo do Conan, uma região atual europeia. E aí, né, se você ir um pouco pra frente, o Conan basicamente matam a mãe. Eu não lembro agora se a mãe do Conan era uma gostosa, tá? Podemos ver aí. Acho que era. Era? Vamos ver. Ela vai ser morta daqui a pouco com... Não é essa aqui? Deixa Não. eu ver, Aqui, um pouquinho aqui, pra frente. Aqui, ó. Tem um drama. Não existia Botox naquela época, então dá pra cravar que a mãe do Conan
Aí tá o pequeno bebê Conan, um menino Conan aí, vendo seus pais sendo mortos. E aí ele é capturado, aí arrasta pra frente, tá? Arrasta pra frente, vamos lá, pra frente. O Conan é escravizado e ele é levado pra steppe, tá? Essa steppe que eles descrevem ali é a steppe, vamos dizer, indo ali pro Cazaquistão, Turcomenistão, essas paisagens. E você tá já bem pra frente, pode voltar. Porque aí o Conan já se desenvolveu. Vamos voltar pra uma coisa. Ó, o Conan tá morando ali na steppe. E os caras descrevem essas histórias. Isso era steppe, tá? E a steppe já indo pra essas regiões. Então assim, os indo-europeus eram povos que caminhavam por este universo, que é um universo muito brabo. Um universo muito inóspito, tá? Não era, chegava a ser desértico, mas era esse tipo de ambiente. É o mesmo tipo de ambiente de onde vieram os turcos e, em certa medida, os mongóis. Ou seja, da steppe só sai povo ruim. Os caras que vêm da steppe é tudo bravo, é tudo um monte de Conan matador de gente. Tá? A galera é muito braba. E esses caras, em ondas sucessivas, foram invadindo o mundo. Olha o que os mongóis fizeram, o que os hunos fizeram, o que os turcos fizeram, e anteriormente o que os tais indo-europeus fizeram. Tá? Então, querem conhecer um pouco do mundo, desse mundo que eu tô falando, pra imaginar? Vá para o Conan. E mais, o que o Conan faz nesse filme? O Conan, ele é uma força da natureza, vinda da steppe, que é chamada para destruir. No Conan 2 ele é chamado para destruir para resgatar uma princesa, alguma assim. Mas ele destrói uma pequena civilização religiosa, tocada por líderes sacerdotes, entendeu? Que fazia sacrifícios humanos, com mulheres e tal. Então o Conan, ele é como se fosse uma força patriarcal, destruindo uma sociedade dionisíaca, quase matriarcal, com um culto tocado por sacerdotes. Então, sim, assista Conan 1, porque ele é muito inspirado por isso que eu tô falando. Então vocês vão ficar com a imaginação bem tomada. É uma obra que vocês tinham que ler Conan. Conan, assim, vocês querem entrar nesse universo, leiam Conan. Tem um livro? Tem tudo. Eu achei que era só os gibis do Conan. E vou te falar, tá? O Conan, ele descreve muito bem o que eram aquelas sociedades mágicas, religiosas, estranhas, que foram devastadas por esses invasores indo-europeus. Especialmente na Ásia. O Conan, que, enfim, é o bárbaro e demonstra tudo isso, é um cara brabíssimo, né? E ficou plasmado na cabeça de todo mundo a ideia de que os indo-europeus eram um povo muito guerreiro e tal. E eles eram, agora ficou também plasmado a ideia de que eles eram muito mais fortes e muito mais poderosos que os locais. O que os registros arqueológicos demonstram? Sim, os indo-europeus eles realmente eram maiores do que os vizinhos deles. Por diversas razões, tá? Durante a Revolução Agrícola, querendo ou não, você pegar as pessoas, torná-las mais sedentárias. Não eram muito sedentárias igual a galera de hoje, mas colocar elas, vamos dizer, né, sem tanto esforço como você ser um pastor, se alimentando mais de grãos. Uma pessoa que come pão, Junito, ela fica bolada? Você consegue comendo um pão e tal, com os bichinhos aqui ali, ficar bolado? Não. É diferente de você comer muita carne e muito leite. Tá? Então, os caras, eles, além de se alimentar melhor, eles tinham uma determinada mistura genética ali, que envolvia o caçador-coletor da Eurásia do Leste ali e o caçador-coletor do Cáucaso. Eles eram meio grandões. Então, eles eram mais fortes, eram uns caras robustos, com uma cultura guerreira, uma alimentação mais sólida. Então, esses caras passaram o vapo na galera. Eu não digo que eles eram um monte de Arnold Schwarzenegger, tá? Mas se você pega, e existem exames hoje que demonstram isso, a presença do povo da steppe com os povos da Europa, você faz uma correlação. Os povos mais fortes e mais altos na Europa tendem a ser aqueles que têm a maior presença genética desses homens vindos da steppe. Você faz uma correlação, tipo, os dinamarqueses, holandeses, noruegueses, lituanos, eles têm uma correlação maior. E nós aqui, por exemplo, aquela pessoa que é caucasiana, que mora aqui no Brasil, que tem ascendência europeia. A não ser que seja um alemão e tal, você provavelmente vem de um português, um espanhol, um italiano, né? E sim, você tem um indo-europeu, na casa dos 20% a 30%, não muito mais do que isso. Mas a maior parte da sua ascendência é uma ascendência divina dos povos fazendeiros que foram conquistados por eles, né? Ali. E inclusive é muito engraçado que o principal marcador genético do cromossomo Y, tá, dos indo-europeus, que é o marcador R1b, ele é o principal cromossomo Y de todos os homens brasileiros. Então, inclusive... Brasileiro é indo-europeu? Sim. Inclusive o maior marcador genético
do cromossomo Y, aqui no Brasil, que é o R1b, ele é o mais comum dentre os homens brasileiros. Então, um dos caras do personagem do Conan lá, de 3 Sim. mil, pode ser Sim. Não, assim, A gente, eu vou dar um o exemplo. povo brasileiro descende desse cara? Todo mundo que tem ascendência Caramba. europeia no Brasil tem. Todo mundo que tem. E como praticamente todos os brasileiros, uma grande parte, por conta da própria mistura de raça, tem isso. Por exemplo, tava o Sandro aqui. O Sandro tem uma composição genética com presença forte de negros, claramente. Só que ele não é 100% negro. Então ele vai ter alguma coisa de branco. Entendeu? Essa pessoa de branco vai ter um indo-europeu. Assim como a pessoa vai ter alguma coisa da expansão bantu. Quem é negro tem da expansão bantu, que é uma aula que eu vou querer dar. Porque a gente fala muito da expansão indo-europeia e esquece da expansão bantu. Brabíssima. Os bantus são muito bravos. Que os homens indo-europeus tiveram para essa expansão deles na Idade do Bronze, mais fortes, se alimentavam melhor, cultura guerreira, cultura patriarcal. Os bantu eram assim. Os bantu, eles... Os homens da expansão bantu, que perfazem o que a gente chama de homens africanos da região oeste da África, eles apresentam uma musculatura mais forte, uma capacidade explosiva da musculatura maior. São, em geral, mesomorfos, tá? Ou endomorfos. Tem uma genética para força física bastante exacerbada, testosterona alta. Então os caras eram brabíssimos. Brabíssimos. Outra coisa assim, por exemplo, e boa parte dos africanos que vieram pro Brasil são advindos dos povos da expansão bantu. Então, aqui no Brasil, é que o Junito saiu aqui, né? Mas aqui no Brasil, sim, dá pra você falar que você tem uma mistura incrível dos invasores indo-europeus com os invasores da expansão bantu. Ou seja, a gente só tem brabo aqui. Aqui é brabo com brabo. É um monte de brabo misturado com brabo, por isso que a gente fica se matando tanto, nossos índices de violência são tão altos. Brincadeira, tá? Mas, sim, dá pra gente brincar um pouco com isso aí, tá? O Cleison perguntou, quando você irá falar sobre os brabíssimos mongóis, tá? Os mongóis são, vamos dizer, os últimos monstros da steppe, né? Vamos dizer, rodar o mundo, e você vai pegar o padrão da expansão dos mongóis, assim como a expansão dos turcos, a expansão dos hunos, que era um povo túrquico, e a expansão dos indo-europeus, são muito similares. Homens a cavalo, vindo em hordas, vindos da steppe, e aí eles se expandindo por civilizações já pré-estabelecidas. Então, os mongóis fazem parte disso, a gente vai abordar lá pra frente os mongóis. Tá? Vamos lá. Tomavam um suco nas estepes. Os romanos eram bolados? Os romanos, eles também eram povos indo-europeus. Eles, enfim, provavelmente havia um horizonte anterior da chegada deles à Itália, que era provavelmente um povo que era uma mistura dos celtas com os itálicos, são, vamos dizer, pré-itálicos. Esses caras chegaram ali na Itália, se estabeleceram na região da Osco-Úmbria, desceram ali para o Lásio, região onde tem Roma, e tem diversas tribos ali. Haviam os famosos etruscos, ali na região que não eram indo-europeus, ou pelo menos até as últimas estimativas não eram indo-europeus, falavam uma língua não indo-europeia. E eles se misturaram com, assim, o grau de força e tamanho do cara, desses povos ali, era dado também pela quantidade de indo-europeu que havia na mistura com eles. Se ele tinha uma composição maior dos povos locais de fazendeiros, a compleição física tinha a não ser tão grande quanto o de um cara que era, sei lá, totalmente da steppe. Tendia a ser assim.